Bom dia, gente! Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos iniciar uma nova unidade, a unidade 6, que vamos falar sobre a Amazônia. Então, nós vamos para o capítulo 15, quando a gente vai falar da organização do espaço da Amazônia. Então, neste capítulo, conheceremos melhor a organização do espaço amazônico, tanto na chamada Amazônia Legal, como a Amazônia Internacional. Estudaremos também aspectos históricos e econômicos da Amazônia e a ocupação da região, analisando aí o modelo de desenvolvimento da região, as respectivas preocupações com o meio ambiente, certo? Então, observemos essa imagem. O que o cartaz diz? É uma propaganda do governo federal, divulgada nos primeiros anos da década de 70, né? O mapa do Brasil mostrando a Amazônia e a seguinte frase: chega de lendas, vamos faturar. Quer dizer, o que passa na nossa cabeça quando a gente vê esse tipo de propaganda vindo por parte do governo federal, né? Nós estamos recentemente assistindo aí nas mídias, nas redes sociais, desmatamentos, incêndios nas florestas que têm devastado bastante aquela região, né? E uma preocupação muito grande dos ambientalistas em termos da biodiversidade que vem se perdendo pelo mau uso do ambiente pelos seres humanos. Então, a Amazônia Legal e o domínio amazônico. Nós vimos que o Complexo Regional Amazônico onde vivem cerca de 18 milhões de habitantes, né? E isso abrange uma área de aproximadamente 41,8 milhões de quilômetros quadrados. Atualmente, a Amazônia Legal é uma área de atuação da Agência de Desenvolvimento da Amazônia, né? Então, a gente vê aí o Complexo Regional da Amazônia, né, que é a porção territorial definida a partir da criação da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, em 1966, que foi extinta em 91 e foi recriada em 2007. Então, essa parte do território brasileiro corresponde aproximadamente à área que nós chamamos Complexo Regional da Amazônia, né, conforme você pode ver aí nessa imagem. O domínio amazônico abrange territórios da Bolívia, do Peru, do Equador, da Colômbia, da Venezuela, da Guiana, do Suriname, da Guiana Francesa e do Brasil. Quer dizer, é um trecho da América do Sul com cerca de 7,8 milhões de quilômetros quadrados. Então, esse domínio amazônico ele foi delimitado com base nos aspectos naturais. Então, essa área é também chamada de Amazônia Internacional. Então, nós temos aí a Amazônia Legal, no Brasil, né? A Amazônia Legal abrange 5,2 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a aproximadamente 61% do território brasileiro, e foi criada como região política para a execução de planos de desenvolvimento e ações de assistência e fiscalização. E aí nós temos a Amazônia Internacional, né? Que é esse trecho da América do Sul, com cerca de 7,8 milhões de quilômetros quadrados, e que abrange, né, vários países da América do Sul. O Brasil, claro, com a maior parte, e o restante, né? Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname, Guiana Francesa. E a maior parte brasileira. O domínio amazônico. Então, vejam bem. O domínio amazônico compreende cerca de 1/3 das florestas tropicais, 1/5 da água doce disponível no globo. Apresenta grandes variedades e diversidade de espécies vegetais e animais. Por isso, afirma-se que a Amazônia apresenta uma grande biodiversidade. Como mais da metade da Amazônia faz parte do Brasil,
boa parte dessa biodiversidade encontra-se em nosso país. Então, muitas de suas plantas e animais são utilizadas pela indústria farmacêutica, pela indústria de perfumaria, de cosméticos e de alimentos, e outros. Então, outras tantas são analisadas pelos institutos de pesquisas dos países desenvolvidos, né, no mundo todo. E a partir de substâncias encontradas nessas plantas e animais, podem ser fabricados medicamentos, entre outros produtos, né? E as bases de novas matérias-primas também podem ser descobertas. Então, nós temos aí a floresta amazônica, né? Que é uma fonte viva dessas plantas e desses animais. E nós vamos ver aí a Organização Espacial da Amazônia, como ela se organizou. Então, a porção norte do território brasileiro não despertou grande interesse da metrópole portuguesa logo no início da colonização. Por quê? Porque nela não foram encontradas riquezas minerais, né? Ou solos férteis para a grande prática agrícola daquela época. Então, durante o período colonial, a sua ocupação limitou-se à instalação de missões religiosas, como nós já vimos na questão dos jesuítas, né? E também foram instalados alguns fortes, né, com o objetivo de defender o território das invasões holandesas, inglesas e francesas. E muitos desses fortes acabaram se tornando vilas. No final do século XIX para o início do século XX, ocorreu um surto de povoamento. Como ocorreu esse surto? Ele foi proporcionado por quem? Pela extração de borracha, ou seja, pela extração do látex da seringueira. Nesse período, a região atraiu milhares de pessoas que se estabeleceram para trabalhar como seringueiros, né? Isso na década de 20, né? Até a década de 20. A partir da década de 20, ela começa, né, a se desfazer, ela começa a cair, porque a atividade econômica da extração do látex começou a entrar em decadência. Isso provocou uma sensível diminuição no fluxo populacional daquela região. Então, aí nós temos o Teatro da Paz, que foi, na época, no período áureo, né, de Manaus e Belém, né? Aqui é o Teatro da Paz em Belém, no Pará. Mas nós temos o Teatro Manaus também, que foi no período, no boom da borracha, né? Onde o centro das atenções comerciais foram a região norte, certo? E aí a Amazônia é uma reserva fundamental de biodiversidade, de água e de gás carbônico. E tem um papel expressivo no volume de gases que pode ou não intensificar o efeito estufa. Então, o Brasil, que é considerado o quinto maior emissor mundial de gases do efeito estufa, tem 75% das emissões que são resultado dos desmatamentos e das queimadas nessas regiões. Então, apenas 25% das emissões do Brasil são fruto da queimada de combustíveis fósseis. Então, um desafio amazônico, né? Que esse desafio amazônico, um desafio para desenvolver-se e desenvolver-se sem destruir a floresta. Então, a geógrafa Berta Becker mostrou que a natureza da Amazônia é reavaliada e valorizada a partir de duas lógicas muito diferentes. Primeiro, a preocupação em conservar os ecossistemas e possibilitar a sobrevivência e desenvolvimento dos povos que vivem naquela região. E o outro é a visão da região como um estoque de recursos naturais a serem explorados, sem preocupação com a sustentabilidade e como área de expansão para a pecuária e para a agricultura. Então, pensar nessas duas lógicas significa pensar no futuro da Amazônia,
O próprio debate sobre a necessidade de encontrarmos modelos de desenvolvimento que priorizem a redução das desigualdades sociais, a eliminação da pobreza e a conservação dos ecossistemas naturais deve se servir de exemplo para a elaboração de propostas de desenvolvimento socioeconômico na Amazônia. Então aí nós temos uma comunidade quilombola que vive na floresta em Saracusa, Santarém, Pará. Então, considerando a grande diversidade sociocultural da região amazônica, a importância que tem para a estabilidade climática regional e continental, a influência que tem a intensificação do efeito estufa, o estoque de água e a biodiversidade. Então, não há como realizar projetos que não tenham como ponto de partida estudos aprofundados sobre as peculiaridades sociais, ambientais e econômicas da Amazônia. Quer dizer, você vê que o governo precisa atuar mais diretamente na região, inclusive criando condições para que a pesquisa seja intensificada e a fiscalização mais atuante. Então, é fundamental estabelecer projetos que não colaborem para a expansão das áreas desmatadas, não colaborem para destruir a Amazônia. Há também a preocupação com a expansão da agricultura voltada para a produção do biocombustível. É provável que venha a ocorrer uma expansão significativa da produção de cana-de-açúcar nessa região. Então, aí nós temos uma área já, né, no Mato Grosso, com o cultivo de cana-de-açúcar nas proximidades de Sinop. Então, por hoje nós vamos ficar até aqui e na próxima aula a gente continua falando sobre a ocupação da Amazônia. Então, vamos às nossas atividades.